Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria, com as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, que estamos aqui para iniciar as atividades desta noite, abrindo, o nosso ano de 2023, iniciando as nossas tarefas. Para que a gente possa harmonizar, nós vamos fazer uma prece, Vamos abrir o nosso coração, buscar atenção para este momento, na certeza do amparo espiritual que cada um de nós está recebendo, porque aqui nós estamos buscando compreender melhor os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, porque são eles que devem iluminar a nossa estrada, a nossa caminhada que nos conduz ao Pai. Porque saímos dos braços do nosso Pai, do nosso Criador, simples e ignorantes, para que através da nossa vivência, das nossas experiências, a gente possa retornar aos braços do Pai como filhos vencedores da nossa pequenez, das nossas imperfeições, apresentando ao Pai um coração guerreiro, vencendo as dificuldades, vencendo os desafios, por confiar naquele que Ele nos enviou como mestre, como modelo, como guia, que é o nosso amado Mestre Jesus. Que a cada dia que nos reunirmos, que a cada ensinamento que a gente compreender melhor, seja um ganho a mais para que nós possamos adquirir a sabedoria que o Mestre nos mostrou. E foi isso que ele veio nos fazer, este convite para esta caminhada. Porque todos nós somos filhos de Deus. E no dicionário divino não existe o privilégio, existe a oportunidade. E cada um de nós aqui está tendo a oportunidade de crescer, de evoluir. E através do aprendizado é que nós vamos conseguir. Por isso é que o Mestre esteve entre nós, para nos deixar este maravilhoso Evangelho e essa maravilhosa doutrina que vem relembrar todo o ensinamento que Ele nos deixou, para que possamos caminhar. Porque Ele mesmo nos disse: o fardo é leve, o jugo é suave. Quando nós compreendemos, que a paz seja sempre a conselheira dos nossos pensamentos. Pensamentos pacificados produzem atitudes de paz. E somos responsáveis. A paz de todo mundo depende da paz de cada coração. Que assim seja. As nossas palestras são inspiradas no livro de Luz. E nós hoje, a nossa companheira, vai nos trazer o esclarecimento sobre o capítulo 54, fariseus. Boa noite. Hoje está diferente, Mas a gente continua os trabalhos, E eu fico muito feliz da gente estar aqui. E hoje eu estou risonha demais, Porque meu marido está aqui presente, Isso, o coração meu está assim, explodindo. Então a gente fica muito feliz, Te amo. Bom, vamos falar um pouquinho, que o Emmanuel trouxe para nós, junto com o versículo de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Esse capítulo de Lucas, eu dei uma lida nele, ele é de 1 a 59, e ele fala muito da transformação que nós devemos ser. E quando ele fala aqui, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. É uma fala de Jesus, E aí, antes de falar, a gente tem que falar dos fariseus, Quem eram os fariseus naquela época? E ainda existe, nos tempos de hoje. Naquela época, os fariseus eram judeus, Só que eles eram apegados à letra, Tudo que
era dito diante da letra, eles faziam, né? Na época, eles eram pessoas que tinham muito dinheiro e eles se consideravam puros, porque eles faziam tudo pela escrita que dizia, né? Que era o jejum, lavar as mãos. Eles se sentiam superiores porque eles faziam o que mandava os mandamentos. E tem no início, né, do livro de Emmanuel, ele fala assim: fariseu ainda é todo homem presunçoso, quer dizer, né, ele se sentia inteligente e superior, dogmático, fechado na letra. Ele dizia, tem que ser assim porque está escrito. Pronto, acabou. E exclusivo, quer dizer, somente eu faço, vocês não fazem. Então, no início, o Emmanuel esclarece bem essa parte. E tem uma parábola que eu achei muito interessante, que é do fariseu e do publicano, né? O publicano, na época, ele era o cobrador de impostos, era judeu também, né? Trabalhavam para os romanos e, na época, além dele cobrar os impostos que eles entregavam aos romanos, eles cobravam a mais, né? Isso a gente vê até hoje. E eu vou falar assim, no meio de termo de hoje, como se fosse aqui, essa parábola, né? Existia um espírita muito famoso, palestrante, e ele trazia boas novas, todo mundo adorava as palestras dele, e ele se sentia o máximo, né? Eu sou o máximo, eu faço caridade, sou eu que trago, né, o bem-estar para as pessoas que estão aqui. E existia um senhor que sentava atrás, lá na palestra, que ele vinha todas as palestras dele. E ele ficava de cabeça baixa e todo mundo achava que ele estava dormindo. E assim foi. E, passados tempos, ambos morreram, né? Que é o desencarne normal. E quem se encontra lá, o palestrante e a pessoa que ficava estava iluminada. Pessoal, mas eu tô aqui, né, no umbral, e você está aí iluminada? Ele falou assim, pois é, eu não estava dormindo. Eu estava ouvindo e fazendo o que você me falava. E na parábola, né, do fariseu publicano, o fariseu, ele, todo orgulhoso, quando ele orava, quando ele entrou no templo, né, ele ia lá na frente e orava em voz alta. Coisas que faziam antigamente, né? Hoje também nós podemos orar em voz alta. Mas quando ele orava se sentindo superior. Olha, Deus, eu faço tudo o que você me pede. Eu faço o jejum 2 vezes por semana. Eu não sou como esse publicano que aqui se encontra. E ele sempre se glorificava. E esse publicano, ele ajoelhado, nem de pé ele estava, ele nem olhava, né, para cima, ele olhava para o chão, ele dizia, Senhor, tenho muitos pecados e eu aqui estou, né, pedindo misericórdia. E Jesus diz, né, que esse aí ganhou o reino dos céus. Por que ele ganhou o reino dos céus? Porque todos nós temos pecados, todos nós erramos. E assim como esse publicano, mas esse publicano, ele se arrependeu. E ele quer mudar, assim como Levi, né, que também era um publicano, como Zaqueu, que era chefe dos publicanos, né, que depois ele falou que ia, tudo que ele tinha roubado, que ele ia entregar em dobro para aquelas pessoas que ele tinha roubado. Então, assim, nós
Somos os publicanos ou os fariseus? Será que a gente está querendo essa verdadeira transformação? Ou a gente quer mostrar para os outros que nós ainda somos superiores àquele que está fora de qualquer outro templo, né? E Jesus, né, ele mostrava isso o tempo todo, porque na época de Jesus, os fariseus queriam pegar ele de algum modo em erro para poder colocar ele na cadeia. E onde Jesus estavam os fariseus, né? E ele sempre tinha uma resposta para eles. Mas era uma resposta de transformação. E Kardec nos traz, né, na introdução, fala um pouquinho dos fariseus. Quem quiser ver, está lá no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a doutrina mostra para a gente a transformação moral de cada um de nós. Como é que a gente está vivendo hoje? Será que eu sou aquela pessoa que quando eu saio na rua, eu cumprimento todo mundo com um sorriso, bom dia, né? Muito obrigado, dá licença. Mas aí quando eu chego em casa, sai daí, quer sentar, dá licença, né? Não tem a educação que eu tenho para com o outro na rua. Eu estou querendo mostrar para os outros que eu sou uma pessoa boa, mas dentro do meu lar eu não me transformei. E isso acontece com todos nós. Às vezes, até aqui dentro da casa espírita, a gente trabalha na casa espírita e percebe-se que eu estou muito tempo aqui, então eu tenho os direitos. Não, eu não tenho direito a nenhum templo, a nenhuma casa espírita. Se eu sou um médium ostensivo, eu tenho que ser percebido, eu tenho que ser uma pessoa que apareça para todos. Olha, eu sou um médium, estou aqui. Não, né? Tudo que é dado para nós, né, a gente tem que perceber que é um dom, mas é um dom para trabalho. Para que a gente perceba tudo aquilo que Jesus nos ensinou diante de Deus, é transformação. Quando ele diz, né, da mulher que ia ser apedrejada, né, devido aos seus atos de adultério, que na época era da lei ser apedrejada, e ele se levantou e disse, né, não vim aqui quebrar as leis, mas atire a primeira pedra se tiver algum pecado. Quem de nós não tem pecado? E não é para a gente ficar se martirizando. Ai, meu Deus, eu tenho pecado, eu não vou para o céu. Ai, eu não tenho mais salvação. Temos. Se esse arrependimento vier de nós mesmos, né, do verdadeiro, de querer deixar o homem velho para ser um homem de bem, como diz Kardec, ele tem um capítulo tudo falando como é ser um homem de bem, né? A gente começa a perceber, né, que a gente tem essa chance de mudar. Nós estamos num planeta de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. Então, a gente não é feliz ainda, mas podemos tentar ser felizes, né? Quando a gente começa a caminhar no bem, né, a perceber os erros de nossas vidas, porque a gente sempre erra. Eu sou uma, meu marido está aqui de prova. Eu tenho, né, meus erros, né, e até dentro da casa espírita. Já errei bastante, né, mas eu paro para pensar e falo assim, poxa, né, eu ainda não aprendi isso. Eu quero aprender isso, eu quero me transformar. Eu quero melhorar isso em mim, né? Porque nós temos as nossas más tendências e todo mundo conhece as nossas más tendências, né? Todo mundo sabe aonde pesa o calo da gente,
Esses dias a gente estava até comentando, né, dona Ângela, que há muito tempo atrás eu detestava os outros cochichar e olhava para mim, né? Você contou. Eu que contei, eu detestava isso, né? Eu falei, gente, mas deixa a pessoa falar, né? O que importa? E aí eu comecei a trabalhar isso em mim, né? Então são muitas coisas que eu tento trabalhar em mim. E é isso que Jesus mostra para a gente quanto aos fariseus. E ele fala aqui que não quer, né? Quer ver? Ele fala assim: o orgulho descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, né? Atravessa todas as organizações humanas, em todos os tempos terrestres. Tá vendo, gente? Não é só aqui, é em todo lugar, né? Às vezes a gente é uma pessoa em um lugar e em outro a gente é outro. A gente tem que ser essa mesma pessoa. Se eu sou agradável aqui dentro da minha casa, eu também tenho que ser. No meu trabalho, eu tenho que começar a mostrar quem eu sou, né? Não porque os fariseus, eles tinham aquele hábito de ser puros, né? Então, assim, se alguém que era impuro tocasse nele, nossa, eles tinham que fazer um ritual de limpeza. Porque eles se achavam puros e pessoas, assim, que iam conquistar o reino, né, de Deus. Mas Jesus falava hipócritas, né? Falou, vocês são hipócritas. Por quê? Porque aquilo tudo que eles falavam, eles não faziam. E escondia do povo, escondia, porque dentro do lar deles eles faziam coisas piores. Só que tinha duas pessoas que viam isso, né? Que era Deus e ele próprio, né? Então a gente tem que começar a não ser mais fariseus e não acompanhar, porque tem gente que tem o dom da fala, o dom de conquistar as pessoas, né? Assim, olha, vamos mudar essa doutrina aqui, que essa doutrina está um pouco errada, e aí começa a falar, e aí a gente acaba acatando aquilo sem a gente perceber, né, que aquilo está fora do que Jesus trouxe, e a gente acaba acompanhando. Então, por isso que ele fala cautela, para que a gente comece a observar isso. Por isso que fala, o conhecimento nos traz a libertação e a transformação. Porque quando eu começo a conhecer, né, realmente o que o Evangelho traz para nós, né, aquilo que Jesus trouxe dentro dele. Gente, se vocês tiverem oportunidade, no YouTube tem, eles puseram até assim, Jesus versus fariseus. É só pequenas, do filme mesmo de Jesus, que mostra a delicadeza das respostas, né, e certa, e que faz sentido. Né? Porque a gente é tão apegado àquilo que é ao pé da letra, que a gente não começa a conscientizar aquilo, aquela parábola, né? De ver por dentro o que realmente aquilo está dizendo para a nossa transformação. Né? Jesus na cruz disse, né? Perdoais porque eles não sabem o que fazem. Mas a gente agora, dentro da casa espírita, estou falando dentro da casa espírita, porque nós estamos aqui. Nós temos o conhecimento. Então a gente tem que exercer e não deixar que o fariseus, que era só o externo, né, só falava para fora e não para dentro, né, nós temos que começar a falar dentro de nós, a vivenciar por nós mesmos cada trilha que Jesus trilhou para nós. Hoje eu recebi, nesses TikTok, né, numa amiga minha, eu até mostrei para o Alessandro hoje, que eu achei assim, a coisa que você percebe que é um homem que realmente ele conseguiu e introduziu nele o Evangelho de Jesus. Né? Que a pessoa estava narrando que era um assassino, um psicopata, sociopata, que matou 40 mulheres. E friamente. E lá nas Américas, quando esse psicopata ele foi preso, eles vão ao júri popular.
E quando vai ao júri popular, eles dão oportunidade para as pessoas que foram vitimadas, né, que perderam as filhas, as mulheres que foram mortas, a falar, né, com esse réu. E eu não sei se é verdade, até o Zé Eustáquio ele pode me garantir que eles falam que sociopata e psicopata não têm sentimentos. Eu não sei se isso é verdade. Zé? Expressa, né? Não expressa o sentimento. Então, as mulheres que iam ao microfone, elas xingavam. Eu quero que você vá para o inferno. Eu gostaria de te picar, igual você fez com a minha filha, né? E começava a xingar tudo aquilo que elas estavam sentindo. E ele simplesmente olhava com desdém, né? Para ele aquilo ali não fazia sentido. Aí veio um senhor, né? Também perdeu a filha. Ele vira e fala assim, que falou o nome dele, falou que você tornou a minha vida muito difícil nesse momento. Porque eu vou fazer o mandamento mais difícil para todos nós, que é o perdão. Então, hoje, minha filha não está comigo, mas eu te perdoo. E ele disse que era cristão. E aí a gente faz pensar, né? Ele perdeu uma filha. E naquele momento, quando ele pede, que fala, que perdoa, essa pessoa, o réu, começa a chorar. Ele chora, e muito. Porque ali foi tocado. Porque quando as mulheres diziam para ele que queriam matar, elas estavam se igualando a ele. Ao mesmo tempo que elas julgavam, condenavam, elas estavam fazendo a mesma coisa que ele fez. E quando a gente muda, não sabe o que aconteceu para que ele seja aquela pessoa, e a gente muda e a gente fala, eu te perdoo, que ele mesmo falou, é um mandamento muito difícil. Mas que ele falou que o mestre mandou ele fazer, e que ele fez. E aí o réu foi tocado. E é neste momento que a gente sente que Deus está conosco e que Ele faz com que a gente se transforme. Que nada, quando a gente realmente ama a Deus, quando realmente a gente procura Deus em todos os sentidos do teu evangelho e vivencia aquilo, mesmo se for muito difícil como esse pai, né? Muda a vida do outro. Porque o primeiro mandamento é amar Deus como tudo, como todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente passar a amar verdadeiramente, nós não vamos ser mais fariseus. Então, vamos ficar atentos, porque ele não condena os fariseus. Porque uma hora nós vamos acordar. Uma hora nós vamos vivenciar esse amor. Nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos ser pessoas igual a Jesus. Nós vamos chegar a ser Jesus. E aí, nada vai nos abalar. Nós vamos caminhar e seremos felizes. Então, basta a gente amar, né? E eu queria dizer que tinha muita coisa para eu falar, mas quando a gente começa a falar, a gente quer dizer, né, aquilo que a gente aprendeu. E eu espero que tudo isso que eu aprendi hoje, eu possa exercer na minha vida. Eu tento, gente. Não é fácil. Mas só da gente ser como publicano e observar que arrependemos realmente, a gente começa a dar o primeiro passo. E aí, né, os céus vêm até nós e a gente caminha. Desejo a todos a vocês um obrigado. E foi ótimo até aqui, ficou mais aconchegante, né? Eu não participei da construção aqui, mas fizeram muitas palestras aqui, né, do Anjo? Na outra sala aqui do lado, começou lá, né? E hoje eu estou estreando aqui e eu fico muito feliz.
Então nós vamos fazer hoje o passe coletivo, né? Porque nós estamos com um problema. E eu vou fazer a oração, a água frutificada já está aqui, a espiritualidade está conosco. Então que possamos fechar nossos olhos, acalmar o nosso coração, para que a gente sinta a presença de Jesus, com seu enorme coração e dedicação a cada um de nós, nos fortalecendo, trazendo benefícios para o nosso corpo físico e espiritual e mental, tirando as energias deletérias que às vezes carregamos sem perceber. E essa mesma energia, cada um de nós, vamos pensar em nossos familiares consanguíneos, que eles possam também receber. Imagine também o nosso planeta, como é lindo o nosso planeta. Já vimos fotos, filmagens. Ele é lindo, cheio de irmãos ainda, com pensamentos que não diz contra Deus. Que eles possam sentir a oração, o benefício do passe neste momento, enriquecendo cada um, colocando pessoas boas em seu caminho, para que eles percebam o mal que estão fazendo a si próprio. Que a luz divina de Deus, nosso Pai, seja sempre o nosso caminho, e que possamos iluminar aqueles caminhos que estão em trevas. Sejamos luz, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e gratidão a todos. Que assim seja.